Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui é a pastora Jane Silva e hoje Deus tem me incomodado muito, muito para trazer uma palavra fundamental para a vida de todos vocês, para a minha vida. E se você chegou até a esse vídeo, até essa live, é porque Deus tem um plano, um propósito na sua vida. É porque Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te revelar coisas preciosas que irão mudar o curso da sua vida. A palavra de Deus hoje é uma palavra direta que vai abrir a sua mente e te livrar do mal, te livrar do caminho errado, te livrar de perigos deste mundo tenebroso. Então, fique comigo, abra o seu coração para Deus, deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, deixa o Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de ouvir a palavra de Deus. E já por 2 dias, Deus tem me incomodado para falar com vocês sobre um versículo que está no livro do profeta Isaías, no Primeiro Testamento. Muitas pessoas chamam o Primeiro Testamento, e eu aprendi assim também, de chamá-lo de Velho Testamento. E ele não é Velho Testamento, porque ele continua novo. Quando eu digo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso é vivo para mim. E isso está no Primeiro Testamento, o que muitos chamam de Velho Testamento. Aprenda a chamar o que se chama de Velho Testamento de primeiro. Tem o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Na verdade, os dois são a palavra de Deus, e quem desconsidera o Primeiro Testamento está desconsiderando o próprio Deus, porque tudo começou com os judeus e tudo acabará com os judeus. E o Jesus que nós servimos é um Jesus judeu. Então, nós não podemos imaginar que o Primeiro Testamento não tem mais valor. Então, para facilitar, já vou começar a dizer para vocês abrirem a sua Bíblia comigo, os que podem. É importante, tá? Você, além de ouvir, você lê também, porque você guarda muito mais. A gente tem, assim, uma memória fotográfica. O que é aquilo que eu vejo? Eu tenho chances de guardar muito mais. Então, tente ler a Bíblia, não apenas ouvir. Gaste um tempo, abra sua Bíblia, até para você não esquecer como que é a Bíblia, aonde que estão os livros, né, da Bíblia, porque neste momento da era digital, da tecnologia, muitas pessoas estão substituindo a Bíblia em papel pela Bíblia online. Não tem problema nenhum você ler a Bíblia online, mas é muito importante, é fundamental você deixar a Bíblia impressa do seu lado e usá-la e pegar nela. Eu me lembro da história de um homem que ele estava voltando da igreja e ele estava com a sua Bíblia, segurando ela assim no peito, né? Segurando com a mão ela no peito e indo embora para a casa dele. E ele passava por um lugar e começou um tiroteio, e veio um tiro nele, mas aquele tiro pegou na Bíblia e não passou dali, porque existe um poder muito grande nesse livro. Ele fechado é apenas um livro, mas ele aberto é Deus falando com a gente, e fez um escudo para aquele homem, e foi um testemunho muito grande, porque a palavra de Deus traz vida, traz proteção. Então, se você pode, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, vamos ler hoje o versos 22, que diz assim, olha que coisa maravilhosa, Deus dizendo, olhai para mim e sereis salvos. É isso mesmo. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus.
e não a outro. Olha, se você tiver ouvido com os olhos espirituais abertos, com os ouvidos espirituais abertos, você vai se encantar com essa porção da palavra de Deus. Olhai para mim. Só Deus, um Deus verdadeiro, é que poderia fazer um convite desse, um chamamento desse, e ele garante: e sereis salvos. Ele diz: porque eu sou Deus e não há outro, não há outro. Isso é muito importante para todos nós, e hoje eu quero, inclusive, dizer para vocês que o mundo está doente, o mundo está passando por uma depravação moral, espiritual, que eu nem sei explicar para vocês se em outra época, eu acho que não, já existiu isso. Está simplesmente nojento, está simplesmente difícil, e muitos cristãos, para serem aceitos, para acharem que vão ser aceitos pela sociedade, pelos amigos, eles estão abrindo mão da palavra de Deus, e isso é muito perigoso, viu, meus irmãos? É muito perigoso. O Senhor Jesus, ele foi muito claro. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Nós não temos que ficar confiando no mundo, ficar confiando nos amigos, no emprego, nos políticos. Hoje, no Brasil, principalmente, a política está simplesmente gritando em cada casa. As famílias estão divididas, os irmãos estão divididos, são pais que não conversam com filhos, filhos que não conversam com os pais por causa da política. E você que está olhando para os políticos, achando que há salvação, que há solução, que os problemas do país, dos países, das nações, serão resolvidas pelos políticos, você está muito enganado. Os políticos não sabem, a maioria deles, resolver nem os seus problemas pessoais. Se você conhecesse a vida pessoal dos políticos dentro de casa, você ia ficar horrorizado. Você acha que os políticos estão ali porque eles morrem de amor pelo seu país? Eu não estou falando só do Brasil, estou falando de todas as nações. Não, eles estão ali porque eles querem poder, porque eles querem dinheiro, porque eles querem fama, eles querem os prazeres dessa terra, eles querem status. O único que de fato pode fazer alguma coisa por mim e por você, pela sua família, por tudo, é Deus. Se você fica doente, o político não pode te curar, mas Deus pode. Se você fica desempregado, o político não pode te dar um emprego, mas Deus pode. Se você acontece uma tragédia na sua casa, a solução não virá dos políticos, não virá das urnas, virá de Deus. E nós estamos passando um momento muito difícil com os últimos acontecimentos, principalmente esse dos Estados Unidos, aonde um cristão foi executado na frente da esposa e dos seus filhos, uma menininha de 3 anos, que no momento que o tiro veio e pegou o seu pai, ceifou a vida do seu pai, ela queria correr para o pai achando que a tendência é essa. A criança acha que o pai está sempre pronto para protegê-la. O pai verdadeiro, Deus, está sempre pronto. Mas, naquele momento, o pai estava morrendo. Um fanático, alguém que se afastou totalmente dos valores morais, alguém que se afastou totalmente dos valores da família, dos valores cristãos, e foi conforme as informações do governador, conforme as informações do FBI, ele foi descendo no mais profundo abismo da depravação moral e achando que quem não aceitasse a depravação moral que ele vivia deveria ser morto, deveria ter a vida ceifado. Então, o absurdo é tão grande
que ele mandou imprimir nas cápsulas das balas que ele ia ceifar a vida deste pai de família, palavras absurdas, mostrando o ódio e a intolerância contra alguém que semeava apenas a palavra de Deus, alguém que queria apenas valorizar a família, valorizar os filhos, valorizar Deus. É isso que nós estamos vivendo hoje no mundo todo. Hoje parece que você falar de Deus é um crime. Dependendo do lugar que você falar o nome de Jesus, as pessoas te olham como se você tivesse sujo, como se você tivesse doente, como se você fosse intolerantes. Nós não podemos caminhar por esse caminho, não podemos voltar os nossos olhos para o mundo. Nós temos que continuar aceitando o convite de Deus que diz: olhai para mim e sereis salvos. Se você busca uma vida de retidão, se você busca uma vida abençoada, se você quer paz dentro da sua casa, pare de, inclusive, idolatrar a política. Tem pessoas que não conseguem mais olhar para Deus. Eles só conseguem olhar para os políticos. E isso está no mundo inteiro. Isso não está só no Brasil, não. Olha, nós aqui sabemos, inclusive eu quero ler aqui para vocês, só um minutinho que eu quero abrir uma passagem extremamente importante para vocês entenderem com quem nós estamos lutando. Eu sou uma pessoa que valorizo totalmente a vida, a palavra de Deus, e eu fico chocada, né? Mas não abro mão da minha fé desses políticos aí que estão trabalhando contra Deus. Mas eu quero te dizer que nós temos que imaginar que a nossa luta não é contra o STF. O Alexandre de Moraes tem agido de uma forma que com certeza não agrada o coração de Deus, não agrada o coração dos cristãos, não agrada o coração de pessoas civilizadas, mas eu vou te falar o que está por trás dele, o que está acontecendo, com quem realmente nós devemos lutar. Quem banca Alexandre de Moraes? E quero te dizer também que a nossa luta não é contra esse governo depravado que está aí, que é o comandado pelo Lula, que saiu da cadeia para ser presidente do Brasil. Não é contra esse Congresso absurdo que também nós temos de parlamentares que vivem muito mais nas redes sociais do que trabalhando de fato, né? Eles vivem em busca de likes, de popularidade, e popularidade, conforme disse o meu amigo empresário Otávio Facuri, lá de São Paulo, popularidade não é poder. Então, eu quero revelar para você aqui agora com quem de fato nós estamos lutando, e nós podemos entender que nós podemos vencer essa batalha sem sair de casa, mas usando a palavra de Deus. Olha, eu vou ler alguns versículos do livro de Efésios, no capítulo 6, vou ler aqui alguns versículos a partir do versículo 10. Diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui, o apóstolo Paulo não está dizendo para a gente se fortalecer em um político, ou na nossa própria força, ou na força de um alimento para o nosso corpo, nada disso, mas aqui está dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Então, nós temos que estar fortes no Senhor e na força do seu poder. Existe um poder que vem de Deus, e esse poder ninguém vence. No versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A nossa armadura tem que vir de Deus.
não é do Congresso, não é do Executivo, não é do Judiciário, não vem do presidente americano, que muitas pessoas acham que, se eles olharem para o presidente americano, se eles olharem para Donald Trump, se eles olharem para o secretário Rubio, que todos são pessoas que estão lutando para fazer o melhor para o mundo, mas isso não te traz revestimento, isso não te fortalece, e eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles. Hoje, muitos cristãos passam mais tempo na internet. Desculpa eu falar a verdade para você, mas eu tenho que falar, porque Deus me cobra isso. Eu sou uma pastora. Revestive de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui, no versículo 11 de Efésios 6, Deus está te dando todo o caminho para você vencer as ciladas do diabo. É revestir de toda a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela é uma armadura que, de fato, ela traz proteção. Temos que colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito. Qual que é a espada do Espírito, pastora? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, você precisa se voltar para a palavra de Deus. É o que está aí na sua tela, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. E no versículo 12 diz assim: agora vem a revelação para você que está na palavra de Deus. A revelação não é minha. Revestivos, aliás, desculpa, essa parte eu já li. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que significa isso? A minha luta não é contra o político A minha luta não é contra o político B, a minha luta não é contra um ministro do STF, eu posso repudiá-lo, eu posso me manifestar, mas a minha luta, a Bíblia está dizendo, a minha luta não é contra carne e sangue, mas aí continua, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui o versículo 12 de Efésios 6 está simplesmente destrinchando tudo sobre a nossa luta. Então, quando você fica só na internet o tempo todo ali, xingando o ministro, falando mal dele, ou xingando um político, esquece de olhar para Deus. Você pode sim ir ali manifestar. Eu faço isso, eu manifesto a minha insatisfação com o que eles estão fazendo, mas eles vão continuar fazendo, porque, na verdade, a Bíblia está dizendo aqui que eles estão sendo usados por esses principados, por essas potestades, por esses príncipes das trevas destes séculos, por essas hostes espirituais da maldade. E aqui, no finalzinho do versículo 12, está dizendo que a nossa luta é nos lugares celestiais. Então, você não tem noção do poder que você tem quando você começa a guerrear espiritualmente. Quando você diz, Deus, eu estou entrando agora, coberto pelo sangue de Jesus, nos lugares celestiais, e estou agora pedindo ao Senhor que o Senhor derrube todos os principados, todas as potestades que estão contra o Brasil, e você começa a guerrear, quando você começa a orar e pedir, Deus, liberta o Brasil, as coisas começam a mudar. A nação Brasil precisa se arrepender dos pecados. Mas, pastora, que pecado? Eu vou citar um, são vários. Primeiro, que a nação brasileira esqueceu de Deus. Ela começou a criar bezerros de ouro para idolatrar.
E isso é uma coisa muito perigosa. Moisés subiu no Monte Sinai para falar com Deus, e diz a Bíblia que ele demorou em falar com Deus, ficou muitos dias, na verdade, 40 dias, e que o povo ficou impaciente e eles queriam alguém, eles queriam ver. Nós temos essa necessidade de querer apalpar, de querer ver, de querer sentir, e o povo ficou sem paciência. Poderiam ter se mantido, o povo de Israel, em oração? Não, mas eles começaram a criar um bezerro de ouro para eles. E eles, então, deixaram de olhar para Deus e começaram a olhar para esse bezerro de ouro. A fúria de Deus se levantou contra aquele povo. E eu quero dizer que nos dias atuais, nós estamos fazendo bezerros de ouro para nós. Ao invés de olhar para Deus, nós achamos o político A como se ele fosse Deus, como se ele fosse perfeito, como se ele não tivesse erro nenhum. É como se nós pegássemos políticos, vários políticos, tem os principais, mas tem os que nós ficamos 24 horas olhando para ele. O político tal fez isso, o político tal fez aquilo. E ficamos, nós não observamos, mas a nossa vida está passando, o nosso tempo está passando e nós só ficamos defendendo políticos, esquecemos de olhar para Deus. E, novamente, no versículo 13, o Senhor repete, ele fala, no versículo 11, que nós devemos nos revestir de toda a armadura dele, de Deus. No versículo 2, é revelado contra quem estamos lutando. E no 13, novamente é repetido a tamanha importância, é repetido novamente. Portanto, tomai toda, não é uma só, não, mas toda a armadura de Deus. Quando você toma toda a armadura de Deus e você está coberto dos pés à cabeça, a sua vida muda. Não adianta você dar brechas. Tipo assim, eu cubro partes do meu corpo, claro que eu estou falando no sentido aqui espiritual, estou quase toda coberta pela armadura de Deus, mas eu deixo uma pontinha ali aberta. Essa pontinha, o diabo vai achar uma brecha. Não pode achar brecha. Nós devemos nos cobrirmos, nos revestirmos de toda essa armadura. E aqui, no versículo 13, ele continua: para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. O que então eu preciso revestir da armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mau? E isso é importante demais. Se você entender o poder de você se revestir da armadura de Deus, olha para você ver a riqueza da palavra de Deus e como que uma palavra se conecta à outra, como o Primeiro Testamento está conectado com o Segundo Testamento. Nós vemos em Isaías 45, 22, o Senhor dizendo: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha só para você ver. Então, aqui Deus está se declarando como nosso Deus, como nosso Senhor, como aquele que pode nos salvar, como aquele que tem solução para a nossa vida. E aqui, quando nós chegamos no Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, mas é o segundo, na verdade, diz aqui: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E no versos 11 diz: para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, não tem salvação, não tem solução, não tem caminho para a humanidade, para mim e para você, fora de Deus. Quando Isaías, o profeta Isaías, Deus fala através do profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos, é um convite divino para que as pessoas
Voltem o seu olhar para Deus, a sua atenção e a sua fé para Deus, encontrando nele a única fonte de salvação, de proteção, de vida, de refrigério, de conforto. O significado deste convite vai além de um simples pedido, sendo um convite para um relacionamento profundo com Deus, onde a confiança e a consagração de vida o levem à salvação dos pecados, do mal, da perdição. Não existe salvação fora de Deus. Deus é a única fonte de salvação. E esse convite é um convite para a pastora Jane, esse é um convite para você que está me ouvindo agora, esse é um convite para todos os governantes de todas as nações, este é um convite que não privilegia alguém, é um convite para todos, todos que são privilegiados de ouvir esse convite e aceitar, porque não há privilégio. O Donald Trump, ele é presidente dos Estados Unidos, da nação mais poderosa do mundo, e então ele não precisa olhar para Deus porque ele é poderoso. Não, não existe isso. Não existe isso. Seja Donald Trump, seja Benjamin Netanyahu, que mora dentro da terra da Bíblia, seja aqui o Lula, seja Bolsonaro, seja qualquer um, pode ser uma pessoa que está caída no meio da rua e pode ser uma pessoa que está no palácio. Não existe salvação fora de Deus. A frase vós todos os termos da terra indica que o chamado é para todas as pessoas, em qualquer tempo e em qualquer lugar do mundo que essa pessoa estiver. O foco em Deus, aqui, o versículo está dizendo para nós termos o foco em Deus e não no homem. O convite é um meio de humilhar o orgulho humano, que tende a olhar para si mesmo e para outros mediadores. A salvação vem do próprio Deus, não de ações humanas ou de figuras religiosas. Eu sei e respeito e agradeço qualquer católico que estiver aqui me ouvindo, e eu quero dizer que eu não tenho absolutamente nada contra os católicos. Eu sei que vocês também buscam o mesmo Deus que eu sirvo. Porém, eu quero te dizer, a salvação não está no Papa. O Papa pode ter boas intenções, pode pregar a palavra de Deus, mas ele não é a solução, como pastor nenhum é. Eu não sou nenhum pastor, nenhum líder espiritual é a solução. O foco não pode estar em figuras religiosas. A salvação, ela está em Deus. A salvação como um resultado para olhar para Deus, o olhar da fé. Precisamos, a salvação não exige ações específicas. Você pode dizer assim, pastora, o que eu faço para eu ter essa salvação? Você não precisa fazer nada, mas você precisa de olhar com a sua alma para Deus, para que você possa buscar o espiritual, não algo tangível que você possa apalpar com as suas mãos, mas pela fé, você olha para o Senhor e você começa a perceber que Deus, ele é um Deus soberano, é um Deus que tem socorro para nós, é um Deus que pode todas as coisas. E eu quero, neste momento, contar um exemplo, fazer uma paradinha aqui, contar um exemplo sobrenatural. Você vai ficar encantado com o que eu vou te contar para mostrar o tamanho da soberania de Deus e como Deus é soberano. Eu, por muitos anos, vou a Israel, já morei lá dezenas de vezes, por 3 meses, por 6 meses, por 2 anos. 2 anos morei em Jerusalém, bem próximo do túmulo de Jesus. E, enfim, eu amo muito o povo judeu, amo muito a terra de Israel, e eu convivo muito com judeus, com rabinos, já fiz, falo isso com humildade, mas já fiz dezenas de cursos com professores judeus, com professores rabinos,
com quem de fato dedica sua vida ao estudo da palavra de Deus. E aprendi muito. E os judeus são bons contadores de histórias, né? E além das histórias verídicas, inspiradas por Deus que nós temos na Bíblia, existem também ensinamentos que passa de pai para filho e para os netos, e assim vai, cada dia a gente aprendendo também, né? Como se fossem testemunhos pessoais. E um rabino, ele me contou, eu achei super incrível, vou tentar explicar da forma mais correta do que eu ouvi, mais fiel ao que eu ouvi, e ele disse que uma certa ocasião, parece que em 1600, 1700, não me lembro exatamente, mas é mais ou menos isso, a Turquia, ela tinha cidade, vamos dizer, bairros dentro da Turquia, naquela época não é a Turquia de hoje, né? E lá tinha o bairro que era só de judeus, que era só de árabes, que era só de cristãos e de outras nacionalidades, mas eu vou falar só essas aqui, né? De outras religiões. E existia um homem judeu que ele era extremamente rico, extremamente rico. Ele tinha navios, ele tinha portos naquela época, ele tinha esposa, filhos, ele tinha muitos gados, ele era um homem extremamente rico e talvez o mais rico da Turquia naquela época. E então, tinha uma lei também, porque sempre nós temos leis, e as leis são para pegar as nossas legalidades, as nossas infrações, por isso que a gente tem que saber, inclusive, compreender as legalidades que podemos dar para o inimigo, para Satanás, porque ele fica buscando legalidades, erros em nós, e graças ao plano de Deus, que ele deu Jesus Cristo, que quando eu cometo um pecado, quando eu cometo uma ilegalidade, eu posso imediatamente reconhecer, pedir perdão, confessar o meu pecado em nome de Jesus, e a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para me perdoar, para perdoar você também, e nos purificar de toda injustiça. E aí, o nosso acusador, que é Satanás, ele não poderá mais continuar nos acusando, porque fomos justificados em Jesus Cristo. Então, esses bairros, cada um dos moradores só podia andar dentro dos seus bairros, onde que eles moravam. Se era judeu, só podia andar no bairro judeu. Se ele fosse para o outro, ele estaria cometendo uma infração e a pena era a morte. Era a pena de morte naquela época. Hoje o mundo está um pouco mais civilizado e a gente não tem pena de morte na maioria dos países, mas ainda existe pena de morte. E naquela época era pena de morte se um cristão entrasse no bairro judeu, se um judeu entrasse no bairro árabe, se o árabe entrasse no bairro cristão. Era isso que acontecia. Então, esse judeu, muito feliz e falando alto com Deus, não sei se você já caminhou falando com Deus, mas eu, principalmente, quando eu estou na academia, ou quando eu estou caminhando, às vezes até dirigindo, eu vou falando com Deus, eu vou pensando em Deus e vou dizendo, oh Deus, louvado seja o teu nome, Deus, obrigada por eu estar viva, obrigada pelos livramentos que o Senhor me dá. Eu vou falando com Deus, porque isso é muito bom para alimentar a nossa alma, a nossa fé. E então, esse judeu estava assim, falando com Deus, e se distraiu, e ele entrou dentro de um bairro árabe. E quando ele entrou, imediatamente ele foi preso, porque é assim que funciona, ele foi preso e levado para a corte daquela época. E quando ele chegou na corte, isso tudo é imediato também, né? Não tem que ficar em casa à espera, não. Naquela época era o julgamento imediato. Quando ele chegou lá, o juiz falou para ele assim:
o senhor sabe que o senhor está condenado à morte? E ele começou a argumentar, ele ficou muito abatido e falou com o juiz, mas, senhor juiz, tenha misericórdia de mim, foi um lapso da minha parte, foi um descuido da minha parte, mas isso não vai acontecer de novo. Começou a clamar por clemência, por misericórdia, e o juiz falou, não tem como, você vai ser executado, você sabe que o erro que você cometeu te leva à morte e eu vou mandar executar. E ele disse, não, por favor, eu tenho esposa, eu tenho os filhos, eu tenho netos, e começou a clamar com tanta intensidade. E aquele juiz, o que mais nós temos, infelizmente, no mundo, não só do atual, mas desde sempre, Jesus condenou isso na época de Jesus, né? São juízes corruptos. Isso não é privilégio só do Brasil, não. Isso é desde sempre. Juízes que recebem pelas suas sentenças, juízes que vendem as suas sentenças, juízes que não estão ali para fazer justiça, mas estão ali para se dar bem, né? E então, essa história judaica diz que, naquele momento, o juiz teve uma ideia e virou para aquele homem e falou assim, quais são os seus patrimônios? E o homem descreveu todos os patrimônios. Ele falou, não, escreva aqui, ele foi pondo todos os patrimônios que ele tinha, e o juiz falou assim, olha, existe uma maneira de você não morrer. Se você quiser me dar todo este patrimônio seu, quiser passar para mim todo este patrimônio seu, eu vou poupar você da morte. Você vai me passar tudo, você não vai ter mais nada. A única coisa que você vai poder ter é a sua esposa, que nós não vamos tomar, os seus filhos também serão seus, e para não dizer que eu não sou um juiz misericordioso, eu vou deixar você continuar com a sua casa, mas o seu gado, tudo que você tiver na sua casa, eu vou levar. Vou levar o seu alimento, você vai ter que começar do zero com a sua família. Aquele homem judeu continuou argumentando com o juiz, mostrando que eram muitos anos de trabalho dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, e clamando, continuando a clamar. E o juiz chegou a um ponto que o juiz disse, olha, como se diz, é pegar ou largar. Ou você aceita esse acordo aqui, acordo absurdo, né? Até parece a corte brasileira, ou você aceita me dar tudo isso e começa a sua vida do zero, então nós vamos te mandar executar. Os homens que vão te executar estão aí prontos para executar você. E aquele homem, então, em lágrimas, sem ter opção, porque ele não tinha opção, ele olha para aquele juiz e diz, tudo bem, eu não tenho opção, estou vendo que eu não tenho opção, eu vou aceitar, e o que eu tenho que fazer? E aquele juiz disse para ele, nada, você apenas já me deu a relação de tudo aqui, eu vou mandar lavrar, né? Vou mandar registrar isso aqui, que tudo que você tem agora passa a ser meu e que nada disso pertence a você mais. E você vai assinar. E aquele homem, tomado por tristeza, tomado por angústia, por uma decepção, imaginando, apesar da sua fé, confiar em Deus, saber que Deus é soberano, ele então falou para aquele juiz, tudo bem, pode mandar preparar tudo que eu vou assinar. E aí o juiz, então, preparou tudo, ele assinou e, frustrado, ele sai daquela corte desanimado, triste, imaginando, eu entrei nessa corte, saí de casa hoje como o homem mais rico da terra e estou voltando como o homem mais miserável, mais pobre. E ele olhou para o céu e falou assim, Deus, eu perdi tudo em poucos minutos eu não tenho mais nada,
toda a prosperidade que o Senhor me deu, toda a riqueza que o Senhor me deu, todo o dinheiro que o Senhor me deu, agora é nada. E eu não tenho mais nada. E ele virou para Deus e falou assim: Deus, quantos anos eu vou levar para recuperar essa perda? Será que um dia eu vou conseguir recuperar? Olha a minha idade. E ele ali falando com Deus e falou assim: Deus, eu sei que o Senhor é soberano e que se eu perdi tudo isso, está com a tua permissão, porque o Senhor é soberano. Mas Deus, poderá o Senhor transformar a minha vida, assim como foi de um minuto para o outro, eu me tornei o homem mais pobre, o Senhor poderá me fazer me tornar novamente o homem mais rico dessa terra. E quando ele está falando isso, em lágrimas, começou a chover, ele estava ainda parado, olhando do lado de fora da corte, olhando para a corte, e começou a chover, e a chuva foi aumentando, e a chuva foi aumentando, e de repente relâmpagos, trovões, raios, e caiu um raio sobre aquela corte, e a corte começou a pegar fogo, ela foi incendiada, e ali aquele juiz morreu, os seus soldados morreram, e aquele testamento que ele teve que renunciar aos seus bens foi queimado, e aquele homem, debaixo daquela chuva, ele olhou para os céus, levantou a mão e falou: Deus, tu és soberano, e eu sei que ninguém pode frustrar os teus planos. Eu sei que o Senhor me provou, e o Senhor viu a minha inocência, o Senhor viu a minha fidelidade ao Senhor. Muito obrigado. Quer dizer, em poucas horas, aquele homem passou do homem mais rico para o homem mais pobre e miserável, e de repente, novamente, ele se torna o homem mais rico. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano. Olha, também o profeta Isaías fala que quando o povo de Israel estava no exílio, que existia um rei chamado Ciro, um estrangeiro, um homem ímpio. Ele não era vamos dizer assim, um servo de Deus, um homem que temia a Deus, não era isso. Mas existia o nome dele na Bíblia, e alguém chegou para ele e falou assim, né? Acredita-se que possa ser um dos profetas grandes aí da Bíblia, não vou entrar em pormenores agora, que não é o objetivo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre o Irã, né, o destino espiritual do Irã, que eu conto com detalhes. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo para você assistir qual o destino espiritual do Irã, e inclusive uma revelação muito grande sobre aqueles magos, né, que foram presentear Jesus, levar ouro, incenso e mirra quando Jesus nasceu. De onde eles saíram? Eles saíram do Irã. Para você entender a soberania de Deus. E quando você confia na soberania de Deus, a sua vida é outra, viu? Você não vive revoltado, você sabe que se hoje você está chorando, amanhã você vai rir, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar toda uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Se você confia nisso, a sua vida é outra. O diabo já perdeu, ele não tem como agir na sua vida, porque você está sempre olhando para Deus. Então, o profeta Isaías está no livro do profeta Isaías, que quando o povo de Israel estava então no exílio, eles chegaram para o rei Ciro, que era um rei não judeu, um estrangeiro, e falou para ele: rei, o senhor sabia que o nome do senhor foi escrito por vontade de Deus nas profecias bíblicas 150 anos antes do senhor nascer? Aí o rei: não sei disso, me mostra. Mostraram para o rei que Deus dizia que na época que o povo de Israel estivesse no exílio, um rei chamado Ciro, Deus deu um nome.
Você está entendendo o tamanho do domínio de Deus, de como Deus é Senhor, de como há salvação em Deus e que Deus não perdeu o controle de nenhuma nação? Deus não perdeu o controle do Brasil. Então, para de lutar contra homens, vamos olhar para Deus e clamar pela misericórdia de Deus. O povo de Israel, quando estava no exílio, eles não ficavam lá chorando e blasfemando contra Deus, mas eles continuavam olhando para Deus e esperando em Deus. A nação de Israel ficou mais de 2000 anos sem ter uma terra, sem ter uma pátria, sem ter um local para viverem. Eles estavam espalhados no mundo inteiro, mas eles continuavam olhando para Deus e confiando na soberania de Deus. Quando você confia na soberania de Deus, tudo muda. E quando o rei Ciro viu aquilo, ele disse: isso é sobre mim. Ele falou: é sobre o Senhor. E o que está dizendo aqui, que o Senhor iria libertar todos os judeus para que pudessem voltar para Jerusalém, para que pudessem voltar para Israel, e que o Senhor é um escolhido de Deus para libertar o povo de Israel. Quando o rei Ciro viu aquilo, ele agiu exatamente conforme está escrito na palavra de Deus. E ele disse: se Deus disse que eu faria isso, eu vou obedecer a Deus. Se eu nasci para cumprir essa profecia, eu estou aqui para cumprir o que o Deus de vocês está dizendo. E ele libertou todo o povo judeu. Quando você recebe uma palavra de Deus, se você tem um pouquinho de temor, até de sabedoria, você deve ouvir a voz de Deus, que é o caso do que eu estou falando aqui para vocês. O Senhor hoje está fazendo um convite direto para você. Olhai para mim, sereis salvos. Vocês, eu, todas as pessoas da terra precisamos olhar para Deus, para a soberania de Deus. Então, novamente, eu sugiro para você que você volte para Deus, para que Deus possa exaltar a sua vida, para que Deus possa transformar a sua vida, para que Deus possa agir na sua vida, na vida da sua família, porque quem olha para Deus tem uma visão diferente da realidade. Quando o nosso foco está em Deus, no Deus soberano e poderoso, nós entendemos que Ele traz garantia de vitória e salvação para as nossas vidas, para a minha vida. Olhar para Deus significa consagrar-se a Deus continuamente, separando-se para Ele e alinhando a nossa vida com os objetivos de Deus. E hoje eu sinto de Deus que o Senhor está falando com você, você que tem o privilégio de estar ouvindo esta palavra, não porque sou eu que estou trazendo para você, mas porque Deus te ama, porque Deus quer fazer algo na sua vida, porque Deus tem a porção da bênção que você tanto precisa. Então, a importância que existe em olhar para o nosso Salvador, para o Deus Criador dos céus e da terra, para o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, significa confiança e socorro, porque a tendência do ser humano é procurar solução no mundo, é procurar solução, como eu disse no início, nos políticos, é procurar solução em coisas palpáveis. Mas o convite aqui, que está no livro de Isaías, nos ensina a confiar em Deus, porque Ele pode resolver os nossos problemas, Ele traz a cura para o nosso corpo, e o político não pode curar o nosso corpo. O político não pode colocar comida dentro da nossa casa, o político não pode nos dar força para trabalhar, o político não pode mudar a nossa vida. Então, o Senhor Deus pode. E existe uma recompensa divina para aqueles que olham para Deus, porque o segredo de olhar para Deus é que nos faz alcançar tudo o que Deus reservou para nós. E pode ter certeza que Deus reservou o melhor para nós,
pois Ele cuida de nós, Ele resolve os nossos problemas. E a própria Bíblia diz que Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. E eu quero, neste momento, convidar você que hoje para e fala, pastora Jane, essa palavra está falando comigo, essa palavra é para mim, e eu quero, a partir deste momento, deixar de olhar para o homem, deixar de buscar solução na política, e eu quero solução para a minha vida, e para o Brasil, para a minha família, para as nações, para Israel, mas olhando para Deus. Sabe por quê? A partir do momento que o Brasil, que as famílias do Brasil pararem de olhar para Brasília e começarem a olhar para o alto, para o céu, inclusive o rei Davi, ele quando estava fugindo, ele estava no deserto, e tem um salmo maravilhoso que diz assim, eleva os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? E o próprio rei Davi, ele responde, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É isso! De onde virá o socorro para o Brasil? O socorro para o Brasil não virá de Brasília, não virá da Praça dos Três Poderes. O socorro para o Brasil virá de Deus, o Deus que criou os céus e a terra. E acredite, Deus não perdeu o controle do Brasil. Deus, ele é soberano. E se você quiser, eu quero te convidar para você repetir uma oração comigo, para que Deus possa mudar a sua vida, para que Deus possa agir na sua vida, para que Deus possa transformar a sua vida, trazer paz para o seu coração, trazer solução para os problemas familiares que você tem, para, quem sabe, até problemas financeiros, no trabalho. Quem sabe você está até enfermo e fala assim, pastor, eu preciso de uma cura. Deus é o Deus que cura. Quando ele diz, olhai para mim e sereis salvos, significa que você olha para ele, você encontra cura, você encontra libertação, você encontra transformação, você encontra misericórdia, você encontra piedade, você encontra emprego, você encontra prosperidade. Deus é para você o que você precisa que ele seja. E eu peço que o Espírito Santo de Deus possa falar diretamente ao seu coração nesse momento. Eu peço que o Divino Espírito Santo de Deus entre na sua casa, no seu coração. Se você puder, coloque a sua mão direita no seu coração e repita comigo. Senhor Deus e poderoso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero, neste momento, me arrepender dos meus pecados, das minhas falhas, por eu ter confiado e olhado para políticos, para Brasília, para governantes, e esqueci de olhar para o Senhor. Mas eu quero agora mudar o foco dos meus olhos. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero pedir misericórdia do Senhor, primeiro para a minha vida, e depois para toda a população do Brasil. Senhor, tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia de Israel, tenha misericórdia dos países onde existem cristãos clamando e buscando pelo socorro, mas que eles, Senhor, infelizmente estão olhando para políticos, estão com a esperança aqui na terra, e o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Deus, por favor, haja nas nossas vidas, traz um avivamento espiritual para contagiar todas as nações, derrama do teu espírito sobre toda a carne nessa terra. Deus, haja na minha vida, eu entrego o meu coração e declaro Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Amém e amém. Se você concorda, escreva aqui nos comentários amém, diga amém também, escreva aqui nos comentários se você concorda com essa palavra de Deus, se você entendeu, também se você precisa de uma oração específica, você pode deixar nos comentários. Eu estou sempre
ou lendo todos os pedidos de oração, de orientações. Outro dia, uma senhora da Bahia escreveu para mim uma mensagem também, e bastante emocionante. Eu respondi para ela, eu mostrei para ela que ela não está sozinha, que nós estamos aqui, que nós somos uma família em Deus, e que todos nós estamos no mesmo barco, e que quem está no barco conosco é Jesus. Nós não estamos sozinhos. Quem está no barco conosco é Jesus. Quero pedir também, se você puder, te peço humildemente, se inscrever no canal, enviar essa mensagem para alguém que você acha que precisa de ouvir essa mensagem. Deus vai te abençoar. Você pode dizer assim, eu não sou um pastor, não sou uma pastora, eu não sei falar, pastora, o que você falou, mas eu concordo. Então, manda este link para alguém, que essa pessoa vai te agradecer. As pessoas estão tão intoxicadas com esse mundo, as pessoas estão tão voltadas só para a internet, que o governador do estado onde houve infelizmente, essa execução, né, esse assassinato desse servo de Deus, que só pregava a palavra de Deus, que só ensinava os caminhos de Deus, e ele fez um apelo. Eu assisti a entrevista dele, fiquei até muito comovida. Ele falou, olha, nós precisamos de sair das redes sociais, nós precisamos tocar na grama, nós precisamos tocar na grama para saber que o mundo é real, o mundo não é virtual. Você precisa sair de trás das telas, ir lá abraçar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, sair com os amigos, fechar as telas do seu computador e olhar para Deus. E é isso que, de fato, eu concordo com o governador. Ele disse, as pessoas estão tão intoxicadas que elas estão seguindo demônios virtuais. Os demônios estão nas redes sociais e eles estão atacando. Eles estão entrando na mente das crianças, na mente dos jovens, na mente das pessoas, e as pessoas estão enchendo o coração de ódio. Mas, novamente, eu volto a dizer, olhai para Deus e sereis salvos. Deus quer que você olhe para Ele, e eu vou deixar um link também aqui da playlist de oração e de salmos, para que você possa ouvir salmos. Você vai fazer um almoço, ou vai preparar um lanche, ou vai arrumar a casa, ou está no trabalho, está dirigindo, põe os salmos para você ouvir. Os salmos são ensinamento da palavra de Deus. Eu tenho o hábito, inclusive, de orar os salmos. Os salmos realmente são clamores. E também orações. É muito importante você orar. Extremamente importante. E as orações, elas nos aproximam de Deus, elas nos conectam ao Deus de Israel, ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus que criou os céus e a terra. Então, essas três, eu vou deixar o vídeo sobre o Irã, vou deixar o vídeo da playlist dos Salmos e a playlist de oração, para que você possa realmente ter, vamos dizer assim, momentos com Deus de uma forma muito especial. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Eu não sei que dia que você vai estar assistindo, ouvindo esta palavra de Deus para você, porque hoje é domingo, 14 de setembro de 2025, mas eu sei que você pode assistir essa pregação, essa palavra, esse bate-papo aqui, essa mensagem vinda do céu, daqui um ano, daqui 6 meses, daqui uma semana, mas não importa. O que importa é que Deus, eu tenho essa confiança, que Deus vai fazer chegar esta mensagem para todos aqueles que precisam de Deus, para todos aqueles que confiam no Senhor. E eu peço que o Espírito Santo de Deus possa fazer um círculo de proteção em volta da sua casa, que a proteção narrada no Salmo 91, que diz aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu peço que Deus te faça, te cubra com as asas dele, que te faça protegido dele, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus livre você de balas perdidas, que Deus livre você de assaltos, de perversidades, de maldade, que Deus possa te proteger em todos os seus caminhos. E peço que você continue assistindo outras lives, outros conteúdos aqui do canal, que aqui é um canal gospel e nós priorizamos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Fiquem com Deus.